presidente Jair Bolsonaro participou da sabatina no Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan News, nesta terça-feira. Diretamente de Brasília, o chefe do executivo ironizou a reportagem sobre a compra de imóveis de seus familiares, explicou a diferença entre dinheiro em espécie e moeda corrente e disse ser essa uma narrativa para tentar taxá-lo como corrupto. A pergunta que eu faço, qual o relacionamento que eu tenho com essas pessoas? O que eu posso responder por elas? A não ser uma covardia por parte da Folha UOL, em segundo a matéria, ficar 7 meses investigando, para 1 mês antes das eleições apresentar isso. Qual o indício de origem desse dinheiro, de corrupção? Qual a origem? Tá? E pega imóveis desde 1990, ou seja, 32 anos atrás. Como não tem nada contra mim, ficam ao redor dos meus familiares, daí bota lá que dinheiro vivo. Olha, qualquer escritura está escrito moeda corrente. O que eu tenho para responder sobre essas pessoas? Uma covardia esse ataque. Agora, vem para cima de mim como se tivesse um propinoduto, eu aqui estivesse financiando, né, a compra de imóveis, de 100 e poucos imóveis, por parte de parentes meus. Por que tem parente que não tem imóvel nenhum, não entrou nessa disputa também? Porque só aqueles que têm algum imóvel, os que foram mais bem-sucedidos, não tem como me atingir. Buscam a minha família, não tem nada contra mim. Qual o objetivo? É eleger o Lula? Dizendo que eu sou tão corrupto quanto ele? Agora, o que eu posso fazer 30 dias antes das eleições? Entrar na justiça? Não vai ter eficácia nenhuma daqui a 30 dias. Não vai ter ação nenhuma. Só falta daqui a semana que vem, fazerem busca e apreensão na casa desses parentes meus no Vado Ribeira. E eu acho que tenho quase certeza que vão fazer busca e apreensão na casa de parentes meus para dar aquele, olha, a família de corruptos. O presidente ainda questionou sobre a finalidade e intenção disso, se seria a volta do PT ao poder. Não tem corrupção no meu governo, meu Deus do céu. 3 anos e meio, as estatais dão prejuízo, dão lucros. Agora, vocês querem me tirar daqui para botar o quê? Um ladrão no meu lugar? Confirmado, comprovado, condenado em 3 instâncias por unanimidade. Eu sou obrigado a falar uma coisa que eu não queria falar mais. Tirar o cara da cadeia, o maior corrupto da história do Brasil. Se me tirar de combate por um motivo injusto, que vão ter que ter muita coragem para fazer isso daí, sobra pro Lula. Entra em campo para jogar um futebol com o time adversário sem goleiro, para voltar o que era antes. Bolsonaro também criticou o que seria a escalada do autoritarismo, em especial do judiciário. O magistrado que porventura duvidar, criticar, vai sofrer sanções. Onde estamos? Não podemos mais questionar. Você não pode falar nem contra nem a favor vacina. Você não pode falar nada mais no Brasil. Você tem a sua página derrubada, desmonetizada, gente presa por falar. Onde vai chegar o Brasil a continuar essa escalada autoritária? Vai chegar onde está a Nicarágua? Que a gente não vê quase ninguém falando, ninguém condenando o que acontece na Nicarágua. Na entrevista, o chefe do executivo lamentou a operação contra 8 empresários aliados, a mando do ministro Alexandre de Moraes. Covardia fizeram com os 8 empresários. Por uma notinha do jornal Metrópole, com emojis ali, se bloqueia a conta, se faz busca e apreensão na casa de 8 empresários. Como vão fazer? É quase fazer uma covardia com meus familiares do Vado Ribeira por essa matéria sem base nenhuma. Uma matéria acusatória sobre bens da família Bolsonaro, o clã Bolsonaro, sem qualquer indício de corrupção, sem nada. Presidente, mais uma pergunta? Os documentos em cartório estão lá, escrito lá o quê? Dinheiro, moeda corrente. Perfeito. Por que essa covardia? Quer eleger o Lula na mão grande? Parece que é isso. E ainda revelou o convite para que eles participem dos atos de 7 de setembro ao seu lado. Eu convidei os 8 empresários para estarem comigo amanhã, aqui no 7 de setembro. Se não for possível, que vá no Rio de Janeiro. Convidei. São pessoas honradas. 2 têm contato comigo. E outra coisa, ninguém sabe o que está no processo. Ninguém sabe. Processo de fake news, atos antidemocráticos, ninguém sabe. Por fim, Jair Bolsonaro pediu a presença dos seus apoiadores nas manifestações que vão comemorar o bicentenário da independência do Brasil. 7 de setembro, vocês lembram como era no passado? Apenas desfiles militares. A participação do povo nunca foi maciça. Por que começou a crescer?
tá? Começou a crescer que o povo começou a se inteirar, saber de política, conhecer política. 7 de setembro do ano passado, um movimento monstro pelo Brasil, em especial em São Paulo. Nenhuma lixeira foi virada. Não houve um papel queimado na rua, não tomei conhecimento de nenhum ato de violência em boletins registrados, possivelmente registrados em delegacias. E amanhã, todos no 7 de setembro, em Brasília e lá no Rio de Janeiro. Os estados terão suas manifestações também, compareçam de forma ordeira, pacífica, como sempre, com as cores da nossa bandeira verde e amarela. Então, para você, alguns dos principais momentos da entrevista concedida hoje pelo presidente Jair Bolsonaro à Jovem Pan, fechando a série de sabatinas com os presidenciáveis. E vamos a Brasília, então. José Maria Trindade, que mais cedo esteve lá no Palácio da Alvorada, conduzindo essa conversa com o presidente Bolsonaro, já está agora lá no nosso estúdio em Brasília. Salve, Zé. Boa noite. Sua análise dessa entrevista. É uma conversa boa, viu? Muito franca. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Boa noite, Diogo. E boa noite a você, que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, o presidente Jair Bolsonaro estava descontraído, falou sobre tudo, disse que não se recusaria a responder nenhuma pergunta e nem se recusou. Nos bastidores, eu cheguei um pouco antes, ele acorda cedo também e foi lá conversar com a equipe da Jovem Pan. E ali ele pediu primeiro lugar para tirar o terno. Eu posso de camisa? Não, presidente, pode. Aí ele ficou sem o casaco do terno, né? Aí depois ele começou a reclamar das matérias que pegam os familiares. Aí é que mora o ponto de irritação do presidente Jair Bolsonaro. Ele diz que o embate político é normal, mas ele não aceita o ataque aos familiares. A mulher dele, familiares e a mãe da mulher dele, também os filhos, essa história de compra de casas com dinheiro vivo. Ele diz que, na verdade, é o seguinte, o tabelião, quando escreve, e escreve lá moeda corrente, pode ser qualquer moeda, qualquer tipo de moeda, desde que o vendedor, né, se considere ressarcido pelo que pediu, ou seja, aí está a configuração da moeda corrente. O tabelião diz apenas, você recebeu o dinheiro, já pagou? Sim. Aí ele coloca lá que já houve o pagamento em moeda corrente, né? Por outro lado também, sobre os estatais, ele estava dizendo o seguinte, de que as empresas estatais que estão aí, né, não existem mais aquelas histórias de coisa blindada, não. Qualquer empresa estatal, ela pode ser ou financiada ou pode ser, inclusive, aberta em setores. Mas aí é que ele entra. Como transferir agora para as mãos de pessoas que trataram muito mal as nossas estatais? Isto faz parte da indignação do presidente Jair Bolsonaro. Sobre 7 de setembro, em primeiro lugar, ele disse o seguinte, ele vai receber uma série de convidados, né, vai tomar um café da manhã com alguns ministros na residência oficial, no Palácio da Alvorada, e depois vai para o desfile cívico-militar. Um grande desfile foi organizado, porque há 2 anos, né, não acontece o desfile, e esse será maior, com convidados aí, militares convidados de várias partes do país. E que ele pode atravessar ali a esplanada dos ministérios e fazer um discurso no carro de som de uma outra manifestação pública de família, né, em seu apoio. E em seguida ele vai para o Rio de Janeiro. E lá ele espera uma grande manifestação, inclusive uma motociata, né? Mas foi uma conversa franca, aberta, onde o presidente não se recusou a responder nenhuma pergunta, viu, Vitor? A análise agora é do Diogo Schelp. Boa noite, Schelp. Boa noite, Vitor. Boa noite, Augusto. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Ana Paula e Fiuza. Boa noite a todos que nos acompanham. Foi, com certeza, uma entrevista que repercutiu bastante durante todo o dia. E repercutiu principalmente por causa das respostas do presidente em relação a esse questionamento dos imóveis que foram comprados pela família dele, boa parte deles comprados em parte com dinheiro vivo, né, segundo essa reportagem do UOL, que foi abordada na pergunta do Zé Maria. O Zé Maria começou a entrevista fazendo essa pergunta necessária, o esclarecimento, necessário esclarecimento do presidente a respeito dos fatos apresentados por essa reportagem. E depois, quando a Amanda Klein, nossa colega aqui na Jovem Pan também, trouxe de novo essa pergunta, retomou essa pergunta,
o presidente perdeu as estribeiras e partiu aí para comentários de cunho pessoal a respeito da apresentadora, da entrevistadora, falando que o marido dela vota nele, que o convívio na casa dela deveria ser ruim e assim por diante. Ela lembrou que, ao contrário dele, ela não é presidente da República, né, não deve dar satisfações a respeito de questões pessoais. O que ela estava perguntando era uma pergunta legítima a respeito de uma suspeita levantada pela reportagem de enriquecimento ilícito, já que é muito incomum comprar imóveis com grandes quantias de dinheiro em dinheiro vivo, né? Essa é a explicação. Não é ilegal comprar imóveis em dinheiro vivo, mas é muito suspeito, é algo considerado incomum, que pode indicar, por exemplo, operação de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e assim por diante. Portanto, é uma pergunta legítima. E o presidente partiu para esse lado pessoal. Daí também grande parte dessa repercussão que teve. Essa explicação que o presidente deu sobre moeda corrente, segundo a reportagem, essa reportagem do UOL, eles procuraram os cartórios para saber a que se referia. E segundo os cartórios, essa expressão era uma expressão padronizada que se refere justamente a pagamento em espécie, ou seja, dinheiro vivo. E também a reportagem diz que conversou, no caso das compras mais vultosas, né, com valores mais altos da família Bolsonaro, dessas compras, transações imobiliárias da família Bolsonaro, a reportagem perguntou diretamente para os vendedores dos imóveis. E os vendedores dos imóveis confirmaram que esse pagamento, esses pagamentos indicados ali nos registros haviam sido feitos em dinheiro. Portanto, a pergunta era absolutamente legítima. E o presidente acabou fazendo comentários aí que são muito ruins para a imagem dele, porque ele está com dificuldade de romper o teto junto ao eleitorado feminino. A campanha dele tem investido muito, por exemplo, na participação da primeira-dama, Michele Bolsonaro, justamente para aliviar essa imagem. Mas quando o presidente tem esse tipo de reação, principalmente em perguntas feitas por jornalistas mulheres, isso pega muito mal e com certeza não contribui para a imagem dele e para a campanha dele. Fora o fato de que a explicação sobre essas compras de imóveis acaba não sendo totalmente satisfatória. Você, Guilherme Fiuza, que destaca dessa entrevista, que fechou hoje a série de entrevistas do Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan, com os candidatos à presidência. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Nós, infelizmente, estamos num ambiente muito artificial, naquilo que a gente tem sempre que esperar, que é a aferição, né, de um político, de um mandatário, de um governante, pela imprensa. Essa imprensa é uma imprensa, eu estava vendo no UOL hoje um título, 7 de setembro, bolsonaristas trocam mensagens dissonantes. Então, assim, o que deveria ser explicado para os intelectualoides, essa burguesada, né, que hoje em dia faz parte aí de uma bolha, né, e acha que finge que está combatendo o fascismo e tal, deveria ser explicado a eles que isso não é jornalismo, que isso não é um título de jornal, nem de site, nem o que virou isso aí. Isso aí é uma alegoria, né, de mentes que não estão preocupadas com a informação. Mensagens dissonantes trocadas por bolsonaristas. Então, qual é o problema? Isso era do UOL hoje. Por acaso bateu o YouTube me ofereceu, não fico vendo o UOL, evidentemente, porque a Folha já foi um grande veículo, hoje em dia a gente sabe qual é o papel. E esse papel é lastimável de boa parte dessa imprensa, que eu chamo de consórcio, por isso. Né? Ela botou na cabeça que vai derrubar ou ameaçar o governo, ela é incapaz de avaliar o governo, é incapaz de avaliar as políticas públicas, que é o que nós tentamos fazer aqui. Por exemplo, a parte de saúde, eu já fiz uma série de críticas a condutas do Ministério da Saúde, não tem problema nenhum. Mas criaram, né, essa ideia de que é um presidente fascista, golpista, que não gosta de democracia. Você procura o governo, você vê liberdade, você vê negociação com o parlamento, você vê, através da sociedade, pessoas acusando o presidente de tudo, desejando a morte dele. Eu não ouvi falar de nenhuma
diligência, né, vinda do Poder Executivo para calar essas pessoas. Então é tudo uma conversa fiada, é tudo lastimável em termos do que deveria ser o papel da imprensa. Mas ela está lá, ela quer dizer que o Bolsonaro é corrupto e é fascista. E isso não existe, né, para quem olha com honestidade. As coisas, essas não são características dele, e nem misógino. Né? Infelizmente, né, eu sinto desapontar, né, esses franco-atiradores aí de playground, mas isso não apareceu. Eu mesmo eu não confiava nessa aventura, já, porque eu achava que era uma aventura, um deputado, representante de um segmento. Faço sempre essa ressalva para dizer, eu não sabia o que esperar e nem sei o que vem no futuro, mas eu sei ver o que se passa no governo. E o que se passa no governo é o que tem que ser avaliado no momento de uma eleição, porque ele não é eleito para ser seu pai, seu tio, seu filho, seu namorado. Ele é eleito para ser presidente, para governar. E o que a gente vê no governo, que infelizmente aparece muito pouco, né, nas entrevistas, nas conversas, e ele acho que procurou trazer ali, são políticas públicas bem-sucedidas em liberdade econômica, em liberdade da sociedade, liberdade de expressão, indicadores muito positivos, né? Ou seja, promovendo a dignidade da população, mesmo aquela menos favorecida durante a pandemia, e o ambiente econômico melhorando, os indicadores subindo acima da média mundial. Isso aqui não é um outdoor do governo, isso são as coisas que eu estou vendo. Se não fosse isso, eu estaria aqui detonando. Só que isso não aparece mais. Então, esse aspecto aí de tentar trazer aí o presidente como aquele que persegue, são olhos vendados, né? Eu queria ver no UOL, eu queria ver na Folha, eu queria ver nesse consórcio. Aliás, eu vi no Globo hoje, o Globo que eu já trabalhei, que é um veículo que eu gosto muito e quero se recupere, mas eu vi no Globo lá um negócio de os empresários alvos da PF são convidados pelo Bolsonaro. Isso aí é uma sujeira que vocês estão fazendo. Isso aí é uma absoluta má-fé, porque são empresários. Eu também não conheço esses empresários, não sei se eles são legais, não sei se aquela conversa de WhatsApp era boa ou não, mas são empresários que não devem nada à lei e à justiça e receberam uma diligência abusiva, absurda, uma invasão da sua vida, da sua comunicação. E aí o que faz esse jornalismo que acabou? Ele pega essa operação indevida e cola o estigma. Então é isso, eu jogo uma mão de lama na tua cara, e aí vem o meu parceiro, né, da falecida imprensa e diz, aquele cara sujo ali. Isso é uma covardia, né? E evidentemente que esse estado de coisas, é o que faz com que a população vá às ruas caudalosamente no 7 de setembro. Porque ela está vendo que isso é artificial, ela está vendo que isso não é crítica ao governo, ela está vendo que esse tipo de perseguição, como o próprio presidente falou na sabatina Jovem Pan, esse tipo de perseguição está virando sistemática. Ele mesmo acha que seus familiares talvez serão alvo disso, o que é gravíssimo, porque já entendemos que eles fazem diligências desse tipo, em que eles bem entenderem e dão a justificativa que bem entenderem, passando por cima do Ministério Público. Então, isso não é um Estado democrático e eu acho que esse é o centro do debate. É isso que a população está mais preocupada hoje em dia. Isso aqui vai virar uma ditadura do jeito que está virando ou a gente vai continuar em liberdade? Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Quais pontos destaca dessa entrevista de hoje do presidente? Ana, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite aos parceiros de bancada. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, eu ia tocar exatamente nesse ponto que o Fiuza trouxe sobre as políticas públicas, né? Nós não temos mais sabatinas onde as políticas públicas são sabatinadas, os atos do governo, o que aconteceu dentro da pandemia, fora da pandemia, políticas sociais. Então, é muito difícil você extrair alguma coisa de uma sabatina quando algumas perguntas vêm no melhor estilo, agora eu vou te pegar, agora eu vou jogar uma casca de banana.
É a mesma coisa que nós vimos nos Estados Unidos, 4 anos de administração, Donald Trump, com políticas fiscais importantes, reforma tributária importante, uma pandemia, né, importante, e com eventos até de congregação aí entre governos estaduais, até democratas com o governo federal. E, no entanto, chegava nas sabatinas, nos debates, era sempre a mesma coisa: o misógino, o nazista, o fascista, o ista. Então, o povo está cansado disso. O povo já sabe que essa história, que essa ladainha, porque isso é uma ladainha, essa ladainha não cola mais, né? Ele explicou mais uma vez, né, sobre o que é a moeda corrente, que é o real. A moeda corrente pode ser comprada, trocada através de DOC, de TED, de cheque, de dinheiro vivo e dinheiro em espécie. Explicou mais uma vez também, por mais de uma vez inclusive, sobre os ex-cunhados que ele não vê, né, esse clã Bolsonaro que colocaram aí na matéria, ex-cunhados que ele não vê, ex-cunhadas, a mãe, colocaram a mãe que ele enterrou esse ano dentro desse contexto todo. Agora, por que esse desespero, eu acho, por parte da velha imprensa? O debate da Band, Vitor, deixou muito claro que o Lula, ali ele fica sem saída, porque tem um ponto que une todos os outros candidatos e o presidente Bolsonaro em relação ao Lula, que é exatamente os profundos esquemas de corrupção do petista. Então, para que eles tentem colocar aí vamos tentar equiparar o presidente Bolsonaro com Lula, vamos tentar colocar como o Fiuza muito bem disse, uma mão de lama ali, vamos colocar uma pecha ali de corrupto para ver se pega. Porque é tudo muito exposto, né? Delações aí, Palocci, agora os vídeos do Palocci da delação dizendo dos 300 milhões que o Lula recebia fora. Ou seja, é muito difícil, o Lula está sentindo, você vê que ele está abatido em relação a esse bombardeio justo sobre os casos de corrupção nos governos dele, e ele não tem para onde fugir, né? Então, fica muito difícil você debater políticas públicas quando você tem aí, no seu caminho como jornalista, uma torcida para um candidato que foi preso, né, durante algum tempo, foi condenado, foi preso e que hoje não tem muito o que falar, não tem muito o que oferecer, a não ser mostrar ou tentar esconder os seus esquemas de corrupção. Para finalizar, Vitor, o sistema acusatório, o presidente Bolsonaro mostrou que nós temos discutido aqui, não existe mais no Brasil, Ministério Público, Constituição, e eu acho que essa vai ser a principal pauta de amanhã, do 7 de setembro. E sobre a covardia que ele falou contra os 8 empresários, eu acho que covardia maior são duas, né? Uma é a do Rodrigo Pacheco, diante disso tudo que está acontecendo, e nós vamos falar desse nome Rodrigo Pacheco até que ele seja expurgado daí do cenário político do Brasil. E outra covardia também, que é aí do ex-presidente Lula, que deu de ombros para a sabatina da PAN, que seria tratado pelo menos com respeito. Teríamos feito perguntas incômodas, mas com respeito. E a opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite aos meus companheiros de bancada. Boa noite a você que nos acompanha. Eu acho engraçado esse negócio de mulher, né? Mulher, gay ou negro, eles só existem como vítimas se eles simpatizam com o Lula. Se eles simpatizam com o Bolsonaro, não existem. Eles passam a ser uma pessoa qualquer que pode ser vítima de ataque, sim. Eu nunca vi alguém escrever que é uma sacanagem atacar a Ana Paula, como fez o Casagrande e tal, porque ela é mulher. Nunca vi. Nunca vi o pessoal estranhar o esforço para que saia do ar a Michele Bolsonaro. Ela não é mulher. Ela é ligada ao Bolsonaro. Passa a ser mulher e vítima
quando é contra o Bolsonaro. É disso que se trata. Agora vamos acabar com esse farisaísmo e eu faço alegremente aí o papel do politicamente incorreto. Qual é a diferença? Mulher, e todo mundo agora, parece que o pessoal do PT se preocupa em abrir a porta do automóvel, esperar a mulher acabar o licor no jantar, né? Abre portas também para que elas passem. Então, o Lula fazer isso, que fez comício no enterro da mulher, falar esse negócio, quer dizer, a Anise não é mulher. A Anise também não é mulher, ali pode. A Simone Tebet é. Ela é, porque não pode nenhum testemunho, nenhum convocado pela CPI falar qualquer coisa para ela, que não se solidarizava com mulheres. As mulheres têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. É a igualdade, essa. Né? Não é quanto à igualdade, a diferença física que deve ser defendida, aí todo mundo esquece que tem um homem jogando vôlei no lugar de alguma mulher. Então precisa parar com essa frescura. E a frase do Jânio Quadros, que era um doutor em política: você está numa campanha, mulher é homem. Por que não? Você é ofendido e não pode responder, porque é uma mulher. Agora, se fosse homem o jornalista, aí pode. Então não faz o menor sentido isso aí. Quem está em campanha, né, e é jornalista, fica frio, encara todas e não vem com essa, não, por ser mulher. Então, se é mulher e precisa ser protegida, a Dilma não poderia sofrer impeachment. A Dilma não pode ser chamada de besta quadrada, que ela é, porque é mulher. E comigo não tem esse tipo de negócio, e eu acho que trato mulher muito bem. Muito bem, trato com elegância. Aqui o Lula não tem, por exemplo. Agora, o Bolsonaro tem que responder pelo que compraram os parentes e como compraram durante 30 anos, quando ainda não, o Lula não encontrou uma explicação razoável, um álibi que não seja mambembe, para o sítio de Atibaia. Aquele caso não terminou. Ele foi condenado. E o Supremo solta. E ninguém, mulheres e homens, perguntam para o Lula como é que ele ficou 111 fins de semana num sítio de um amigo. Lá vale. Imagina se o Bolsonaro fala: não sei, quem fez isso foi um amigo. Mas o empreiteiro visitou você. O empreiteiro foi lá e disse que deu os tais pedalinhos lá, aqueles barquinhos ridículos. Você pendurava fotos da família na parede. Como é que é isso? Que é tão amigo assim? Me apresenta algum. Todo mundo aqui tem amigo. Alguém consegue uma dessas? 111 fins de semana? O sítio foi comprado, sabe Deus como, porque o Lula não é que ele lidava com dinheiro vivo. Não aparecia nem escritura. A imobiliária Lula é a única que trabalha sem escritura. Então ele mora no apartamento em São Bernardo, é de um amigo. Aquele advogado que é sogro do advogado dele. Roberto Teixeira, uma coisa dessas. Não me recordo agora. Roberto Teixeira. Então o triplex do Guarujá também botaram uma cozinha lá moderníssima, mas é um amigo, ele não queria morar lá e tal. E não pode falar. O Lula fala que quem lidava com imóveis era a dona Marisa Letícia. Ele pode fazer isso com a mulher. E a gente não pode perguntar para a mulher dele por que ela comprou, iria ganhar, não comprou, aquela cozinha moderníssima para quê? Perguntem a ela. Esse tipo de pergunta não é feita a um ladrão, mas é feita ao Bolsonaro o tempo todo. Por que não pergunta como é que ele fez para que o Brasil tenha a situação econômica que os outros países não têm? Então é o seguinte: injustiçada não é a jornalista, não. Injustiçado é ele e desrespeitado ao ser interpelado por assuntos assim, por pessoas que fingem
que o absurdo não é o que ocorre no Supremo. Ninguém se preocupa com isso, com o TSE. Ninguém se preocupa com as ilegalidades e inconstitucionalidades que são diárias. Lá isso não aparece em sabatina nem em entrevista. O que interessa agora é ver como é que ele trata mulheres como se ele fosse o grande misógino do Brasil e é o estripador, né? Jack, o estripador. Daqui a pouco ele vai começar a assassinar mulheres também, porque é genocida.